caos da guerra. Em uma busca incessante por melhorias, um grupo de jovens do oeste do Paraná deixou o conforto de suas casas para enfrentar o desconforto da missão SOS Rio Grande do Sul. Com corações pulsando com um propósito maior, partiram com uma missão sagrada e renovar a esperança. Nós da Associação Oeste Paranaense entendemos que servir é necessário, sabe por quê? Porque nós somos da missão Caleb o quê? SOS Rio Grande do Sul! Uhul! Bora! Em meio à escuridão, eles eram a luz. Onde havia desespero, eles ofereciam a mão amiga. No olhar de cada criança, no abraço de cada idoso, a esperança renascia, mostrando que mesmo nas horas mais sombrias, o amor de Jesus é a chama que jamais se apaga. Esses jovens, esses anjos, provaram que a verdadeira força não está nas armas, mas no amor que transforma e renova. Eles mostraram que com Jesus no coração, a esperança é eterna e indestrutível. E assim, no meio do caos, da perda, eles se uniram, transformando a dor em força, e a solidariedade brilhou como um farol de esperança. Nós conhecemos a Tereza, uma voluntária que decidiu abrir as portas para ajudar muitas pessoas. E ela tem feito um trabalho muito de Deus. Ela tem sido luz, esperança em meio a todo esse sofrimento. Deus fala com a gente e mostra, como a gente faz, e a gente recebe esses anjos que são todos vocês para nos dar continuidade ao nosso trabalho, que está sendo bem difícil, mas deixando o nosso coração cheio de gratidão e de felicidade. A cada casa que Deus nos mandar, nos guiar, nós vamos lá. Nós não vamos resolver o problema de todos, mas nós vamos resolver um pouquinho de cada vez. Olá, querido líder, que alegria ter você conosco aqui. Olha só, hoje um momento muito especial de treinamento integrado. Por isso eu quero convidar você a juntos relembrarmos os momentos especiais de treinamentos e atividades da Associação Oeste Paranaense para esse primeiro semestre de 2024. De janeiro a junho, eu tenho certeza que a associação viveu momentos especiais de fé, emoção e principalmente de pregação do Evangelho. Sabe por quê? Porque nós fazemos parte de uma igreja vibrante, triunfante, que aguarda a breve volta do Senhor Jesus. Iniciamos o ano com força total. Em janeiro tivemos o Sermão de Mordomia, que trouxe reflexões profundas sobre a nossa responsabilidade como cristãos. Os jovens também deram um show de dedicação no início dos Calebs de verão, levando amor e solidariedade a muitas comunidades. E claro, os nossos líderes não ficaram para trás. Houve o treinamento de tesouraria na região de Campo Mourão, preparando os tesoureiros para uma gestão financeira eficiente. Além disso, tivemos o encontro de líderes distritais no CAC e o Start missionário nas regiões de Cascavel e Toledo, fortalecendo ainda mais nossa missão. Fevereiro foi um mês de intensa atividade. O Conselho MDA reuniu líderes para discutir estratégias e compartilhar experiências. O Start missionário na região de Foz, também no Catre, deu continuidade ao nosso esforço missionário. Os treinamentos de tesouraria seguiram firmes, desta vez na região de Umuarama. Tivemos encontros significativos como o encontro de diretores de mordomia
e o encontro de diretores do MDA. E não podemos esquecer a vigília O Caminho, nas regiões de Cascavel e Toledo, que foi um momento especial de adoração e entrega a Deus. Em março, o foco foi na educação e no fortalecimento espiritual. Começamos com o dia D, sábado do estudo bíblico, seguido pela vigília O Caminho na região de Foz. O treinamento de tesouraria continuou, desta vez na região sudoeste. Tivemos também o congresso de escola sabatina e o Dia Mundial do Jovem Adventista, celebrando o papel vital dos jovens em nossa igreja. E claro, o Impacto Esperança e a Semana Santa. O auditório do Colégio Adventista de Cascavel foi o cenário do encerramento da Semana Santa da Igreja Adventista na região oeste paranaense, com a presença de membros, pastores, líderes de igrejas, departamentais e administradores da Associação Oeste Paranaense e da União Sul Brasileira. O evento destacou a urna de oração, as decisões ao batismo e o lançamento do batismo da primavera. O pastor Marlington Lopes, presidente da USB, desafiou os membros a proclamarem a palavra de Cristo, reforçado pela entrega de uma Bíblia missionária a cada membro presente. O programa celebrou as decisões e renovou o compromisso com a missão da igreja na região, inspirando os membros a compartilhar a mensagem de amor e esperança. Abril foi um mês voltado para a educação e a juventude. Destacamos o Sábado da Educação Adventista e diversos treinamentos, incluindo os de tesouraria na região de Toledo e para líderes da ASA. O Congresso de Duplas Missionárias no CAC e o Retiro Espiritual para Adolescentes foram eventos que fortaleceram nossos jovens e líderes. E não podemos esquecer o evento Save One, focado na valorização da vida. Maio trouxe eventos que celebraram nossa fé e compromisso. O acampamento de líderes do MDA no IEMS. Tivemos também a Festa das Primícias em Mamborê, relembrando a importância de sermos mordomos fiéis. Encerramos o semestre com chave de ouro em junho. O Sábado Missionário da Mulher Adventista e a trimestral nas regiões de Cascavel, Foz, Toledo, Campo Mourão e Umuarama foram momentos de inspiração e união. O fim de semana da família e o Congresso para Juvenis no CAC promoveram o fortalecimento dos laços familiares e espirituais. Tivemos também o Congresso para líderes do Ministério da Mulher, Ministério da Criança, Ministério do Adolescente e Ministério da Família em Cascavel, capacitando ainda mais nossos líderes. E lembre-se, o conhecimento transforma, mas a ação é que faz a diferença. Que cada treinamento inspire e que cada passo dado seja um reflexo do amor de Deus em nossas vidas. Aqui no nosso campo, nós estamos trabalhando 5 ênfases. Diante dessas ênfases, existem muitas histórias especiais que envolvem oração, Bíblia, culto familiar, sábado e estudo bíblico. Prepare-se para uma jornada inspiradora, onde a fé encontra a ação. Descubra como a Bíblia, a oração, o culto familiar, o sábado e o estudo bíblico transformaram vidas de maneira extraordinária. Eu sempre fui muito apaixonada por desenhos, gostar de desenhar, eu gosto de expressar em papel aquilo que eu pensava, que eu gostava de imaginar. Meus métodos de estudos eram tudo focado em desenhar e tudo mais. Quando eu comecei a perceber, eu vi um desenho mais legal, que eu fiz uma postagem, eu percebi que aquilo ali poderia ir além, eu comecei então a fazer as postagens, comecei ali a divulgar nas minhas redes sociais um pouco desses desenhos. Assim que eu comecei a postar, isso refletiu muito na vida de outras pessoas, então uma pessoa já chegou até mim num determinado momento
dizendo que por causa daqueles desenhos ela foi realmente influenciada. Uns que estavam até afastados da igreja começaram a voltar a estudar a Bíblia, a ter mais vontade de estudar a Bíblia. Então, além de ter aquilo lá ter refletido dentro de mim, porque eu usava aquilo lá para o meu devocional, aquilo fez me aproximar mais da Bíblia, me aproximar mais de Deus e aproximar outras pessoas também. Existiam umas Bíblias de época que a minha mãe tinha, que é aquelas lá que vinha com adesivo para colar no estudo bíblico, gostava de deixar a Bíblia colorida, né? Alguns mais velhos acham até estranho você estar ali marcando Bíblia, desenhando na Bíblia, mas eles percebem que vão além disso. Então, desenhar vai muito além do que somente o desenhar, é um ministério que pode alcançar mais pessoas. Nós nos conhecemos em 1999, começamos a namorar em maio e em dezembro de 1999 a gente casou. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Assumi responsabilidade muito cedo, então isso pesava muito sobre mim, né? Por eu ser muito diferente dele nesse aspecto, eu ser mais falante, eu não conseguia entender como ele era formado e ele não conseguia entender como eu era formada. Eu não me abria, não conseguia conversar, não conseguia falar, sempre guardando para mim. E aí as coisas pioraram de vez. Aí nesse ano eu fui para a Itália passear, minhas irmãs quiseram me levar para lá, para ver se mudava os ares, para ver se, né, se ajudava, se ficava mais calma. E a partir dali Deus já começou a nos unir novamente, sem que nós soubéssemos. Até então eu não entendi o porquê de tudo aquilo. No comecinho de fevereiro, os aeroportos fecharam todos. Ninguém mais entrava e ninguém mais saía, e a Itália foi um dos países mais atingidos pela pandemia. Então, se eu não tivesse antecipado meu bilhete para o dia 29 de janeiro, eu teria ficado 2 anos na Itália com o casamento nessa situação. E um dia de manhã, a irmã dela me pega e me liga para mim, né? E fala, viu, o Marcos deu testemunho hoje de manhã na sala. Escuta o testemunho dele. E daí eu no carro, né, eu coloquei o testemunho, né. Será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi, Senhor meu Deus, só Tu sabes se podem ou não. Eu falei, Senhor, se o Senhor realmente, o Senhor fez reviver aqueles ossos, o Senhor pode transformar a minha vida e transformar o meu casamento também. Eu pedia muito, então a primeira parte eu dei o primeiro passo. Então Deus viu a minha sinceridade, viu que eu queria isso, Ele falou, então eu vou fazer a minha parte agora. Aí no sábado de manhã, eu acordei 5 horas, a hora que começa a sala, e o Espírito Santo falou assim para mim, Kellen, manda uma mensagem para o Valdir. Aí mandei essa mensagem para ele e a mensagem chegou. Eu falei, opa, ele me desbloqueou, então menos mal, né? Já fiquei assim. Quando foi 10 horas da manhã, ele me retornou. Ele falou assim, viu, eu preciso falar com você. Eu posso ir hoje falar com você? Daí eu falei, venha. E quando ele chegou, a gente viu assim, que ele fez um pedido para Deus e Deus me usou para responder os pedidos que ele tinha feito. Então a gente não tinha dúvida que Deus trabalhou no nosso coração, tanto no meu quanto no dele. E aí ali começou então o nosso retorno a partir daquele dia. Então, o que mudou no nosso relacionamento foi assim, que a gente passou a ouvir mais, né, a voz de Deus, né, através do Espírito Santo. E a gente começou a dialogar mais, conversar mais. Não desista. Busque a Deus e coloque Deus para que Ele possa resolver a situação. E Ele vai resolver. Você não vai ter um casamento 100% feliz nesse mundo. Mas nós temos a certeza que seremos felizes na eternidade 100%. Quando eu busco a Deus nas primeiras horas do dia, o restante do dia fica mais tranquilo para a gente passar, porque cada decisão que a gente vai tomar, tudo que a gente vai fazer, a gente sabe que Deus está presente. Quando nós nos casamos,
nós decidimos que nós também queríamos uma família que temesse ao Senhor e que fizesse os cultos, que isso fosse uma prática comum entre nós. O nosso desafio para o culto familiar assim, é diariamente, sabe? Todos os dias a gente tem que estar ali em comunhão com Deus, buscando a Deus. Mas a gente viaja bastante, né? E quando eu viajo, normalmente eu levo eles junto, né? Mas o marcante é que às vezes a gente para o carro onde a gente está na estrada para agradecer a Deus, para fazer o culto ali com as crianças, entre família, entendeu? O conselho que eu dou para aqueles que não praticam o culto familiar é que comece, né? Para ver as bênçãos de Deus. Principalmente, eu acho que aqueles que têm crianças, né? Porque a gente percebe assim que as crianças elas vão fazer aquilo que os pais fazem, né? As crianças normalmente fazem o que os adultos fazendo, né? Eu acho interessante nós lembrarmos sempre que nós pertencemos a Deus. Então, nós devemos devolver a Ele pelo menos um pouquinho do nosso tempo, né? Além das outras coisas. Mas a dica é, comece, porque depois que a gente começa, isso vira um hábito. Quando eu entendo a quem eu pertenço, então eu faço porque eu amo, porque eu gosto, porque eu preciso. Salmo 127, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, acho que primeiro a gente tem que buscar a Deus. A gente buscando a Deus, as outras coisas, né? Ele acrescenta. Então, gente, o sábado é assim. Ele entrou na minha vida através de um testemunho da esposa do pastor Rodrigo. E ela me contou algo de uma história dela que me chamou a atenção, sobre um propósito que ela tinha feito com Deus. E através desse testemunho, eu decidi e entendi que quando nós fazemos um propósito com Deus, a gente tem que honrar até o final. E daí me tocou isso. O sábado para mim hoje é um presente de Deus. O meu trabalho, quem trabalha nesse ramo de sorveteria, sabe que é uma prisão. Você precisa trabalhar finais de semana e eu precisava descansar. E eu não tinha um dia para descansar. E o sábado para mim foi diferente. O sábado para mim ele me faz desligar. Eu começo a semana com a cabeça tranquila. Não precisa ser dono de sorveteria, mas aquele que tem um comércio, que trabalha à noite, no sábado à noite, que trabalha no sábado à tarde, eu gostaria que acreditasse que quando você fecha as portas do seu comércio 6 horas da tarde, como eu faço, como eu estou fazendo, e você reabre no sábado, após pôr do sol, eu quero que esse comerciante entenda que financeiramente, em questão de vendas, não vai te prejudicar em nada. E cada mês que eu fecho, eu mando mensagem para minha esposa e falo para ela: Deus honrou de novo todos os nossos compromissos. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi o sábado. Eu descanso, me desligo, fico mais perto da minha família, fico mais perto dos meus filhos, da minha esposa, e eu só tenho que agradecer.
Você percebeu que o primeiro semestre de 2024 foi um semestre repleto de atividades? Durante esse semestre, a comunhão, a missão, o exercício da fé foram intensos. O segundo semestre está começando e ele pode ser melhor ainda se você se envolver. Se a tua igreja se envolver, nós podemos ir muito mais longe. Eu quero contar com a tua participação, com a participação da tua igreja. E para isso, nós vamos orar muito e vamos começar orando agora. Senhor Deus, nós queremos mais uma vez nos entregar nas tuas mãos e pedir que o Senhor nos use como um instrumento teu. Pedimos tudo isto em nome de Jesus. Amém. Que alegria em saber que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui da Associação Oeste Paranaense, está em movimento. E para continuar esse movimento, nós entendemos que é preciso, é necessário treinar vocês. Por isso que você vai sair daqui agora e você vai entrar no link em que nós vamos encaminhar para você. Se você ainda não recebeu, você vai receber esse link agora.